Download Podcast dessa semana, tenho um imenso prazer de receber como convidado Cícero Pestana, o famoso Doutor Silvana. E aí, Cícero, como é que você está? Tudo bem, cara? Pô, grande prazer você estar aqui com a gente. É né, bom, esse sempre bate-papo. bom. Poder conversar é sempre bom. Pô, que legal, cara. Mas uma coisa, Cícero, pela prática, vamos começar do começo, né? Como é que a música assim chegou na sua vida, né? Conta um pouquinho pra gente. Conte sim. Por acaso, beirando aí meus 14 anos, eu fiquei apaixonado por guitarra. Eu não sei porquê, não tinha músico em casa, não tinha nenhum histórico desse, mas eu gostava de guitarra. Eu era alucinado por guitarra. Que legal. E logo no começo eu comecei a me interessar por Beatles e Rolling Stones, como aquele era um garoto, como eu. Amava os Amava Beatles. os Beatles e Rolling Stones, eu gostava muito de Beatles e Rolling Stones. A primeira música que eu me lembro, sim, que eu me fez, que me encantou foi o Help, dos Beatles. Help. Sabe? Logo depois Satisfaction. Grande sucesso, E nisso aí eu tive a sorte do meu pai me dar uma guitarra, que eu enchi o saco mesmo. Aí ele me deu uma guitarra e eu comecei a falar para todo mundo que eu era guitarrista. Né? No colégio, na rua, em todo lugar, até que um amigo do colégio me chamou, dizendo que eu tinha uma banda na rua dele que precisava de um guitarrista. Aí eu disse que eu era guitarrista solista. Naquela época tinha um negócio de solista e base. E guitarra base, né? Hoje é tudo uma coisa só. Mas tinha esse negócio de guitarrista solista, eu falava para todo mundo que eu era guitarrista solista. Mas, na verdade, eu só sabia tocar uma música. Que era, por acaso, uma música do Erasmo Carlos. Do Erasmo. É o Vem Quente Que Eu Tô Fervendo. Sabia tocar porque, curiosamente, eu tinha uma grande amiga, que era uma criança ainda, no segundo andar do meu prédio, eu morava no primeiro, que ela aprendia no colégio, tinha umas aulas de violão e vinha e me ensinava. Repassava para você, repassava, né, algumas coisas, A Lia Márcia, uma grande amiga até hoje. Aí começou a me ensinar aquele negócio, eu comecei a aprender, fui para fazer um teste na banda. E por acaso deu certo porque eles precisavam de alguém para ajudar a pagar o equipamento que eles tinham comprado. E eu entrei pagando assim, minha mãe, meus pais sempre me deram muita força nesse sentido. Isso é importante, né? A família incentivar, sempre deram força nesse sentido. Que bacana isso. Aí, você vê a loucura que ponto chega. Eu tinha uma irmã, né? Uma irmã que ela tinha um violão, ela estudava piano. Estudava piano. Porque naquela época era muito comum na família ter alguém que estudasse algum tipo de instrumento. Piano, geralmente acordeon também. Exatamente. A minha irmã estudava piano na rua, mas ela gostava mesmo de violão, porque estava na época da Bossa Nova. E ela era encantada por violão, mas não sabia tocar violão, sabia tocar piano. Mas ela tinha um violão. Aí eu fui com um amigo, já apaixonado por guitarra, eu não tinha guitarra. Fui com um amigo na casa de um avô dele, que ele tinha um violão antigo, de 1920, uma coisa assim. Nossa, que legal. Isso era no final dos anos 60. Ele tinha um violão que era fininho assim, sabe? Parecia uma guitarra. Flat, né? Quase um flat. Chamava violão biscoito, que eles chamavam. Aí, cara, eu peguei o violão da minha irmã com uma faca de pão e cortei ele no meio. Para fazer um violão biscoito. Obviamente, nunca se consertou o violão, ficou lá cortado com tampo pregado de barbante e nunca mais funcionou. Mas eles não se preocupavam com isso, não. Quer dizer, meus pais, até minha irmã, também me davam muita força nesse sentido. Que bacana. Nunca brigavam essas coisas todas, não. Até que meu pai me deu a guitarra, finalmente. Aí eu saí tocando nos conjuntos lá do pessoal da rua. O nome do conjunto era até New End, porque eles tinham... New End. Eles queriam botar o nome do The End. Sim. Mas já tinha uma banda com o nome de The End. Aí eles botavam de New End. Aí comecei a tocar nessa banda aí, comecei a aprender lentamente. Eles me adotaram.
E pegando prática, né? Pegando tudo aí, começamos a fazer show. Profissionalmente. Profissionalmente. Bacana. Então eu tinha o quê? 14 anos, no máximo. Aí tocava lá com a minha guitarra, tinha os amplificadores, aquelas coisas todas. Depois eu ainda levei a banda para ensaiar lá na minha casa. Meu pai também topou, concordou. E a sua mãe também? Todo mundo concordava. Aí, eu não sei, eu acho que eu precisava apanhar mais naquela época. Aí ela... Tanto é que tem um fato também que eu me lembro até hoje, que o síndico chegou lá em casa, bateu lá em casa e deu um livro para o meu pai, que era a Lei do Silêncio. Aqui, o senhor está aqui para o senhor ler. Aí meu pai pegou o livro e disse assim, bem, enquanto eu ler o livro, eles vão tocar assim mesmo, depois que eu aprender. Mas foi amigável, a coisa que o síndico depois entrou lá em casa, viu os instrumentos na sala que ficavam montados às vezes. Depois nós passamos para o quarto para guardar as coisas lá e ficar lá. Mas aí o síndico também ficou maravilhado com os instrumentos e não teve muito tumulto com isso, não. Aí passamos isso tudo aqui no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, em Laranjeiras. Em Laranjeiras, né? Aí passamos tudo para o quarto. Tentávamos isolar com cobertor, com essas coisas todas. Ficava no quartinho fechado, quente. Mas estávamos lá, toda semana estávamos lá ensaiando, fazendo barulho. Mas foi assim que começou a carreira. E eu nunca mais larguei a guitarra, quer dizer, larguei uma vez. Foi começando assim com as bandas da rua, depois essa banda acabou. Fizemos uma na rua com os amigos. Certo. Por acaso, nessa época também, já era no começo dos anos 70. Eu fui a Londres, eu tive a oportunidade, meu pai também me deu essa viagem, porque eu queria ver Beatles, né? Com certeza. Queria ver Beatles, uma lista, todo mundo era de Londres. Eu disse, vamos para Londres. Tinha um amigo que tinha voltado de lá, falava inglês muito bem, Mário Antônio, que é meu amigo também até hoje. Ele naturalmente, ele também não tinha tido curso, ele naturalmente falava um inglês perfeito. Ele tinha voltado de lá, incentivou a gente para ir, vamos lá, de repente a gente toca lá e vira sucesso, né, Beatles? Aí fui eu e o Elcio, esse infelizmente já deixou a gente há muito tempo. Fomos lá, eu e o Elcio para Londres. E ficou quanto tempo lá? Eu fiquei pouco tempo, 2 meses. A gente ia para trabalhar, para essas coisas todas. Eu tinha acabado de passar na faculdade, e seria para o 2º semestre. Era faculdade de quê? Era engenharia eletrônica. E chegou a cursar? Tudo virado para guitarra, para fazer pedais, amplificadores. A ideia sempre era uma essa. Forma de unir, né? A ideia era exatamente essa. Cheguei a cursar a engenharia eletrônica, eu estudava na PUC na época. Fiquei um bom tempo lá, mas era muito puxada a PUC. Sim. Que aí eu já comecei, quando eu voltei de Londres, voltei com uma guitarrinha lá, levei uma daqui para vender lá, mas eles achavam muito ruim, foi difícil vender. Lá sem querer te interromper, mas já interrompendo, em Londres você trabalhou efetivamente assim, tocando guitarra, né? Ou foi outro tipo de trabalho? Eu ia com a ideia de ir trabalhando pelo navio, sabe? Certo. Ia no navio trabalhando e ficava lá. Eu falei com meu pai, não precisa me dar nada, eu vou trabalhando no navio, fico lá e depois eu volto no navio também. Mas meu pai me deu uma passagem, me deu um dinheiro para ficar lá. É muito esforçado ele, não é que nós fôssemos ricos, não, muito pelo contrário, meu pai era policial. Aí ele juntava uma graninha, tanto é que fazia assim um meio comparativo. Esse meu amigo, porque nas Laranjeiras onde a gente morava muita gente rica, muita gente com grana, não rica, mas com situação bem definida. A gente foi para lá, eu fui com tipo $2.000. E esse meu amigo foi com $20.000, sabe? Metade da viagem ele me bancou. Para 2 meses? Para 2 meses. Aí a metade da viagem ele me bancou. A ideia era que a gente fosse trabalhar lá, tentar tocar lá. Entendi. Mas óbvio que nada disso se realizou. A gente ficou lá como turista mesmo, ficando naqueles hostel que chamavam. Depois agora popularizou, mas na época era muito difícil. Lá tinha um hostel. Tinha uma pensãozinha, né?
Aí ficavam... Engraçado, nunca contei isso num podcast. Aí ficávamos lá, começamos a rolar lá, não sabíamos nada. Nós éramos muito novos. Estavam na beira dos 18 anos, com idade só para começar a viajar. E eram muito novos, mas começamos a vir. Eu tive a oportunidade lá de ver Black Sabbath ao vivo. Eu vi Elton John, vi Humble Pie também, que tinha até o Peter Frampton que tocava. Nossa, temporada inesquecível. Nossa Senhora, foi demais aquilo. Aquilo foi uma experiência espetacular. Vendi minha guitarra lá, comprei uma naquela época. No Japão colocava muitas guitarras lá para vender. Eu não podia comprar uma Gibson, uma Fender, que eram guitarras caras, que eram, a gente almejava isso. Mas não podia porque eram muito caras. Eu comprei uma guitarra experimental japonesa, que o Japão começou a colocar naquela época, guitarras em Londres, para ver o que dava certo. Eu comprei uma guitarra muito boa lá, nem me lembro o nome, mas era uma assim, variante, né? Certo. Trouxe ela, era tipo uma Gibson, e aqui funcionou muito bem. Eu comparei com Gibson aqui, ela tinha uma sonoridade era semiacústica muito boa. ou era... Não, era tipo Les Paul. Tipo Les Paul? Tipo Les legal, Paul. Para quem não sabe, é um tipo de guitarra muito popular da Gibson. Sim. A guitarra que toca o Guns N' Roses, essa história por aí. Que não era muito minha onda. Depois eu me descobri, depois que eu descobri Eric Clapton, Jimi Hendrix, eu comecei a sonhar mais com a guitarra Fender, porque tinha negócio de alavanca, e eu gostava de alavanca. Outros efeitos, outras sonoridades, né? Que o Van Halen se popularizou mais ainda. E hoje em dia a minha onda são guitarras tipo Fender, que tem alavanca, essas coisas todas, como eu toco. Agora, eu trouxe aquela Gibson e o pessoal, fizemos comparativo. Por acaso, você quer saber? Mas é uma coisa histórica isso. Na época, eu entrei para uma banda de baile, porque todo o Rio de Janeiro fazia baile, todos os clubes faziam baile. E baile era bom, porque baile é a grande escola. Eu entrei para uma banda. Com certeza. Eu fui fazer prova para... Quando eu voltei de Londres, eu fui fazer prova para ser músico. E para ser músico naquela época, fazer uma prova para tirar a carteira de músico era complicado. Você tinha que saber ler música, você tinha que fazer solfejo, ditado de música. Prova era uma prática. Prova teórica, uma prova prática, teórica e prática também. Isso. E tinha bancada para se assistir, sabe, na ordem dos músicos. Era sério para tirar uma carteira de música. Aí eu fiz um curso lá, de teoria musical, básico, mas a gente aprendia tudo isso. Se não praticar, você esquece tudo depois, como eu esqueci. Aí fiz tudo isso, tirei minha carteira, mas vi um anúncio lá, precisa de guitarrista para banda de baile. Eu disse, vou ver como é que é isso aí. Aí fui para o ensaio deles, era num clube, acho que era Clube Riachuelo, não me lembro. Aí fizemos um ensaio, eles gostaram de mim, porque eu tocava negócio, já tocava Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Eric Clapton. Nossa. Aí eles gostaram bastante do meu jeito de tocar e me deram lugar na banda. E por acaso eles me deram lugar porque um dos elementos deles ia sair para fazer vestibular. Eu também ia fazer vestibular, mas eu queria lá saber, eu queria tocar guitarra. Aí fui. Para engenharia para a PUC. Logo depois eu fui para a Inglaterra mesmo buscar a guitarra. Mas aí fiquei naquela banda um tempo, fui aprendendo, porque é no baile que a gente aprende mesmo. É uma escola. Tudo, porque você aprende a vocalizar, você aprende a ter percepção musical, que são matérias de faculdade, de tocar músicas em diversos tons. Né? Tudo, porque você trabalha também muito com sucesso. Exato. Você trabalha com sucesso, você pega as músicas do rádio, tira aquela música e trabalha com a sensibilidade do repertório, né? Ampliando o repertório. E a sensibilidade, você tem que passar o som igual.
para quem tá ouvindo no rádio aquela música, acha que você está tocando igual, sabe? A maneira já vai se familiarizar, né? Exatamente. Se a pessoa virar assim, você está tocando igualzinho, você sabe que você não está, mas está passando a mesma sensação. Exato. Essa é a mágica do baile, que fazia o baile, que te dá o baile. Aí fiz isso, aí fui para a Inglaterra, fiquei pouco tempo lá, trouxe a guitarra, aí passei para uma outra banda, que eu te falei, isso é histórico. Legal. Eu fui tocar com a banda que era do Ricardo Fegali, que é do Roupa Nova. O Fegali. E a Jandira Fegali, que é deputada federal, era baterista. E era uma baterista de mão cheia, tocava muito bem, até o jeito dela me impressionou. Por isso que eu topei ficar na banda. Lá, como guitarrista, também tive ótimas experiências lá, porque ele, além de ser um excelente músico também, um bom líder, foi onde eu aprendi mais na minha vida. Depois fizemos umas dissidências, fizemos outras bandas de baile, até que eu ia desistir de tocar, sabe? Desistir de tocar, porque tinha uns problemas pessoais, de família, eu era meio recém-casado, perdi um filho nessa onda, e isso me desanimou. Aí disse, vou parar com isso e vou começar a trabalhar mesmo. Por acaso eu fui trabalhar com desenhista de navio. Nossa! Entendeu? Nada tem. Área de arte também, né? Área artística. Porque eu tinha aprendido a desenhar para ganhar uma grana, meu pai tinha arrumado um emprego para mim como desenhista de prédio, de instalação predial. Certo. Naquela época você desenhava mesmo, era planta nanquim. Né? Hoje não, é tudo computadorizado, mas na época era planta com uma caneta de nanquim, porque, por sinal, eu não sabia nada disso. Eu aprendi, eu fui lá ver um emprego, aí o cara me perguntou assim, sabe desenhar nanquim? Sei, sabe trabalhar com caneta? Sei. Você desenhava só com não sabia caneta. nada Você de nem desenho, desenhava? nada. Não desenhava? Não sabia nada disso. Nunca tinha desenhado na sua Nunca. vida? Mas como é que você foi trabalhar como desenhista sem nunca ter desenhado? É porque meu pai tinha me arrumado. Ele disse assim, vai lá que meu amigo tem uma empreiteira, pode ser que ele te arrume um negócio para você ganhar uma graninha. Tá legal. Aí fui, o cara me deu as plantas, me deu as canetas, e disse, eu quero essas plantas prontas para segunda-feira. Uma semana para trabalhar. Fui na casa de uma amiga minha que era arquiteta. Certo. Ela me ensinou a desenhar, a trabalhar com as canetas de nanquim, sabe? Perfeito. Eu saí fazendo planta igual alucinado, fui aprendendo. Naquela semana, na segunda-feira, entreguei todas as plantas. Fez um intensivo, né? Fiz Fez um intensivão, Entreguei as plantas todas lá pro cara. Aí comecei a trabalhar como desenhista, instalação. Depois fiquei muito bem prático nessa estrutura. Aí fui trabalhar com navio, desenhar navio. Você ficou quanto tempo nesse período, assim, trabalhando como desenhista? Foi bastante. E ficou tempo. afastado da música, né? Fiquei, guardei a guitarra em cima da... Aí ficou trabalhando só como desenhista? Só como desenhista. Mais de anos, mais... uns longos 7 meses. Foi o máximo que eu aguentei. Fiquei 7 meses trabalhando como desenhista. Até que eu estava passando... Foi o meu melhor ano de faculdade. Melhor ano que eu ganhava dinheiro. Até que eu estava atravessando uma rua lá na Laranjeira, ainda que eu morava lá, mas já tinha casado, inclusive. Um cara virou para mim, não sei se o maldito ou o bendito, virou e falou assim, você é guitarrista, né? Eu disse, por acaso eu toco uma guitarrinha aí. Ele disse assim, você quer tocar com Márcio Greik? Caramba! Muita gente não ouviu falar Márcio Greik, mas ele fazia muito sucesso na época. Era tipo Roberto Carlos, ele fazia muito sucesso. Estava bem na época. Eu disse, Márcio Greik, apesar de eu não conhecer muito bem, só conhecia de nome. Aí eu disse, tá bom, me dá uma fita aí para eu ver. O cara me deu uma fita com 30 músicas. Para você tirar, né? Todas as músicas. Tipo assim, uma terça-feira ele me deu as músicas. E disse, olha, sábado a gente vai precisar já tocar. Eu tinha 4 dias para tirar 30 músicas. Mas você ainda estava trabalhando como desenhista. Já desenhista. No finalzinho, né? Tava. Então, quer dizer, minhas madrugadas viraram, quer dizer, eu quase não dormia. Porque eu fiquei trabalhando naquelas músicas, eu já tinha uma facilidade de escrever um pouco as cifras,
Para quem não sabe, cifra era só as notas de harmonia básica. Aí eu fiz aquelas cifras lá, fiz um caderninho, tirei a música, para minha surpresa, mais da metade eu conhecia, porque ele fazia um repertório baseado em Beatles também, ele tinha legal. Um certo número de Beatles, outras eram músicas do Roberto Carlos, tocavam muito na rádio. Músicas dele também eram sucesso na rádio, eu conhecia as músicas, que eram mais ou menos simples de fazer. Aí fui eu tocar com o Márcio Greig. Aí pedi licença, porque logo depois teve, naquela época tinha também, estou falando aí no final da década de 70, naquela época tinha o showmício, que era muito bom para músico isso. Showmício era o quê? Os candidatos faziam shows e para atrair o público para esses shows em praça pública, caminhão, ou coisa parecida, eles contratavam artistas. Sim. Então tinha muito artista trabalhando na época de política. De 2 anos tinha política, ou era para deputado e presidente, exato, ou era para... nem era presidente na época, era ditadura, né? Era deputado, vereador, prefeito, essas coisas. Aí eles contratavam os artistas para ficar fazendo um ator, sabe? Então você ficava 1 mês, 2 meses só. E fazendo a divulgação do candidato, né? A gente fazia só para atrair o público mesmo, porque aí quando você atraía, a praça estava cheia, o candidato vinha e ficava falando. Você podia ir embora. Tinha shows que você ia, tocava uma música só, já tinha gente ia embora. Aí ele disse, vamos ter uma excursão no Nordeste para fazer uns showmícios por lá. Tudo que eu queria era isso, tocar guitarra. E a grande vantagem que tocando guitarra eu ganhava 10 vezes mais do que eu ganhava em estaleiro, sabe? Com certeza. Ainda mais naquela época, né? Ainda mais naquela época. Aí eu pedi licença, cara. Com 7 meses trabalhando, eu pedi licença de 1 mês, cara. Sabe? Aí o Recursos Humanos me deu 1 mês de licença, mas quando eu voltei, o chefe disse assim, pedi a sua dispensa que você é músico, você não é desenhista. Aí saí de lá, continuei tocando com o Márcio Greig. E ficou um bom tempo, né? Tocando Fiquei com ele. Um bom tempo, uns 3 anos, por aí. Aprendi muito também, que é um grande artista, até hoje é um grande artista. Tinha muito de ensinar a lidar com o público, a lidar com a multidão. Essa coisa toda foi muito boa. Presença de palco, né? Perfeito. Ele era perfeito, sabia lidar com tudo isso aí. Comunicação com o público, tudo isso eu fui aprendendo com ele. Muito bacana. E a gente, aos poucos, frequentava alguns programas que ele fazia muito, como Chacrinha. Isso. Como aquele negócio todo. Aí, teve uma época que ele precisou mudar de baterista. Nessa época eu já controlava um pouco a banda, que eu tinha esse negócio da experiência do baile. E a banda levava o nome dele? A banda do Márcio Greig. Certo. Toma aqui um pouquinho, vocês estão servidos ao uísque. Mentira. Aí, fomos lá para... eu fui treinar o baterista dele, um novo que ele arrumou. Olha só como é que é a história. Isso é tudo histórico, cara. Vocês não sabem. Isso é tudo história da música popular brasileira. O arranjador do Márcio Greig, na época, era o mesmo do Roberto Carlos, o Eduardo Lage. Caramba! O Eduardo Lage arrumou um baterista que, por acaso, também ele nem sabia se o cara tocava bem. O cara trabalhava como arquiteto na casa dele. Aí ele disse, ele toca bateria também, testa o cara. Aí o Márcio pediu para eu testar o cara, para ver se o cara era legal. E o cara era legal, era técnico. Era bom, trabalhava legal, apesar de ser arquiteto mesmo. Aí começamos a trabalhar. Aí você passou para ele as convenções, né? Passei tudo, passei o repertório. Eu passava com ele o repertório. Eu fazia isso com os músicos que trabalhavam com o Márcio. Aí trabalhei com ele, começamos a trabalhar bastante no Márcio Greig, ficamos muito amigos. Depois de um tempo, entramos nos anos 80, ele falou para mim assim, vamos fazer uma banda de... É o Edu Lissovski, o nome dele.
fazer uma banda de rock and roll, todo mundo estava fazendo rock and roll. Na época, no início dos anos 80. Início dos anos 80, despontou na Blitz e Paralamas, foram os primeiros, sim, eu acho, daquele grande movimento que foi o Rock Brasil 80. Aí vamos fazer uma banda, eu conheço um rapaz que toca baixo, um outro que canta, que na época era o Zulu, Jorge Soledade, o apelido era Zulu, e o Ricardo Zimmet, que era cantor. Aí começamos a ensaiar lá. A gente queria também botar um tecladista, mas não dava certo. Dessa era. Por que não dava certo? Porque a gente ensaiava com piano, mas eu tocava guitarra muito alta, aí os pianistas não suportavam. Destoava, né? Destoava. E dizia assim, eu não estou ouvindo piano, aí saiu. Aí resolvi fazer a banda só com 4, aliás, no começo eram 5. Porque a mulher do Edu cantava também, cantava com a gente no Março. Ela fazia os backings vocals e trouxemos ela também. E qual era o nome dessa banda? Na época, o nome era meio ridículo, que chamava, sabe, banda de começo, de começo de carreira, todo mundo faz uma lista com o nome para escolher, né? Aí um ridiculariza a lista do outro. Ninguém nunca acerta. Aí nós eu dei a sugestão da banda se chamar Sabor Morango. Sabor Morango. Aí o primeiro show que a gente fez, curiosamente, quem abriu o show era o Kid de Abelha, lá na Hebraica. Aí eu cheguei lá no clube, olhei a faixa assim, Sabor Morango. Eu disse, meu Deus, isso parece banda de pagode, isso não parece banda de rock, não. Aí vamos cortar esse nome. Primeiro show foi com banda Sabor Morango, mas foi o único. Não deu certo. Aí a gente tinha que entregar fita. Na época a gente fazia umas fitas demo, que muita gente também não deve saber. Era fita magnética, cassete. Cassete. A gente fazia para entregar nas gravadoras, para ver se alguém contratava ou nas rádios. Para divulgar, né? Para ver se a gente contratava alguém, arrumava um contrato. Aí fizemos as fitas demos. Gastamos dinheiro naquela época, fizemos muita fita demo, muita fita, mas a perseverança era grande. Eu também já trabalhava como músico de estúdio, que é a minha banda de baile. Olha como a história é. Eu fazia banda de baile, um produtor foi assistir o nosso show lá na Pavuna e queria contratar, ele estava precisando de artista para contratar para uma gravadora nova que estava vindo dos Estados Unidos, chamava Keitel. E esse produtor, por acaso, era o produtor do Roberto Carlos. Chamava-se Evandro Ribeiro. Com Mauro Mota, que está vivo até hoje. Pode até comprovar isso. Mauro Mota, eles contrataram a nossa banda para fazer discos de sucesso de banda de rock naquela época. Cover, né? Não chegava a ser cover, não. Eram músicas inéditas. Músicas inéditas. Aí o que aconteceu? A gente entrava no estúdio que o Roberto Carlos tinha acabado de sair. Que ele vinha no Brasil, ele trabalhava muito para o exterior, ele fazia as vozes em espanhol, essas coisas aqui, no Rio de Janeiro, com esse produtor, o seu Evandro Ribeiro, já falecido há muito tempo. E ele contratou a gente e era isso. Saiu o Roberto Carlos, entrávamos nós para fazer o disco. E naquela época também não ficou muito legal a gravação, porque tinha um esquema que a gente não conseguia gravar direito. Foi aí que eu me interessei em ser produtor. Perfeito. Sabe? Porque eu achei que a gravação com a gente não ficava legal. Aí eles contrataram outros músicos, a gente só ia cantar no disco. Chamava Banda do Surf. Era uma dissidência até do Los Pans com o Ricardo. E com a Jandira. A Jandira já tinha desistido de tocar para ser médica, para
Certo. fazer medicina. E ele continuou. E o Ricardo continuou, porque a banda, por acaso, era da mãe dele, sabe? Ela é que organizava a banda, e como nós saímos da banda, ele montou outra banda para a mãe dela e ficou lá dando um apoio. Aí nós fizemos a banda do surf, a banda do surf foi contratada pela Keitel para fazer um disco, sabe? Um disco autoral. Tinha músicas do Eduardo Lage, do seu Evandro, do Nelson Mota. Nossa. Sabe? Tinha músicas assim de muito, do Michael Sullivan, com Massadas, do Serginho Reval, que é baterista do Roupa Nova Isso, hoje. Serginho. Serginho era novinho, Serginho, mas já era um talento. E também trabalhava muito com baile, por isso que a gente se conhecia bem. E aí também eu tive o meu primeiro contato assim com o Eduardo Lage, na época. Quer dizer, não era um contato íntimo, era só um contato, assim. Depois que ele indicou o Edu, é que ele virou assim, tipo padrinho do Dr. Silvana. Ele levou a gente para... Mas já estava com esse nome, a banda, ou você... Não, isso foi na hora de entregar uma fita demo, certo, numa rádio, que antigamente tinha rádios, eram as rádios alternativas, como era a Fluminense, sim, era a rádio Imprensa, era a rádio Estácio. Nós fomos entregar uma fita na rádio Estácio. O Edu até me lembrou isso há pouco tempo. Fomos entregar uma fita na rádio Estácio, não tinha nome. Que é o nome? Eu não sei. Aí me veio essa luz do Dr. Silvana. Criou lá na hora? Na hora, na porta da rádio. Mas foi baseado em alguma coisa? Foi baseado num personagem do Capitão Marvel, isso, que até há pouco tempo voltou à tona, que era era uma coisa mais ou menos esquecida, era uma coisa de infância para mim. Era o Dr. Silvana, era o cientista louco que queria dominar o mundo. A gente sim, também queria dominar o mundo, né? Fazer sucesso. Aí botamos o Dr. Silvana, porque também seria até um nome, se a gente, entre aspas, fizesse muito sucesso, seria até um nome internacional, porque o Dr. Silvana veio de lá. Exato. Lá, inclusive, era o Dr. Silvana. Silvana. É. E aqui, portuguesaram para Dr. Silvana. Aí colocamos Dr. Silvana. Mas foi logo Dr. Silvana e companhia, o primeiro foi logo Dr. Silvana e companhia. Porque a ideia da companhia era ser a companhia do povo, todo mundo, sabe? Dr. Silvana é a companhia de vocês. Era essa a ideia. Colocamos aí nomes. Nome, depois que vira o nome, dá certo. Tudo dá certo. Senão os Paralamas de Sucesso nunca daria certo, que de abelha e os abóboras... Vira marca, né? Miquinhos amestrados, vira marca. Os The Fevers, então, quer dizer, depois do Dr. Silvana virou marca também. Por quê? Na minha época, os problemas eram... Primeiro, você tinha que conquistar um diretor de gravadora. Você tinha que fazer com que valesse a pena, que ele achasse que valia a pena você ser gravado, ser investido. Para ele patrocinar, né, o projeto. Então você botava as rádios, botava a fita na rádio assim, o que despontava um pouquinho, eles até chamavam. De uma certa forma foi o nosso caso, assim, porque a gente tinha músicas que tocavam bastante. Mas não foi isso, levamos a fita demo lá, eles precisavam de uma banda na hora, sabe? Primeiro eu arrumei um contrato com a Top Tape, porque eu gravava já em casa, eu comecei a fazer produção por causa da gravação inicial da banda profissional na sua casa, né? Tinha, porque com a banda inicial era a banda do surf, eu comecei a frequentar o ambiente da gravadora e achava que a gente não sabia gravar, não, mas tinha sempre um esqueminha ali, que era o seguinte, o técnico estragava um pouco o seu som para eles contratarem profissionais, que aí ficava uma grana para eles. Se fosse só a banda, não precisava contratar nem músico, nem arranjador, nem... Já era intencional, né? Era intencional. Eu senti isso no andamento da carruagem lá. Certo. Aí, como eu vi Lincoln Olivetti fazendo uma participação, o Lincoln Olivetti chegou lá, regulou
o piano dele, naquela época era piano elétrico, nem sintetizadores tinham. Então, ela regulou... Fender Rhodes? Era um Fender Rhodes. Aí tocou o piano, regulou o piano e disse, grava um pouco para ouvir. Aí os caras gravaram. Aí os caras mexeram, enquanto ele estava gravando, mexeram na equalização. E eu só olhando aquilo, só vendo, acompanhando as gravações. O disco era meu. Então, o Lincoln depois saiu, bota para ouvir. Quando botaram para ouvir, ele disse assim, mexeram nessa equalização. O som do piano não é isso, não. Aí regulou de novo. Eu disse... Aí teve que fazer novamente, né? Não, ele regulou do jeito dele. Certo. Aí eu pensei, esse daí ninguém engana. Ninguém engana porque ele conhece, sabe? Exato. Conhece da mesa, conhece a equalização, conhece a compressão, essas coisas todas. Os detalhes técnicos ele conhece. Lincoln Olivetti foi minha inspiração para ser produtor. Pô, e lembrando que naquela época não tinha essa facilidade toda tecnológica que a gente tem hoje, não né? tinha De edição, nada, era né? tudo Uma série fita. de questões. Os problemas eram outros. Aí eu assisti aquela gravação do Lincoln, eu fiquei maravilhado com ele conhecer. Não só tocava como conhecia. Aí eu tenho que conhecer também. Aí comecei a estudar. Eu tinha uma facilidade de inglês, aí eu comecei a estudar revistas em inglês, que naquela época não tinha YouTube, não tinha Google. Não tinha essa facilidade de acesso, né, que a gente tem hoje. Você tinha que comprar revistas americanas mesmo e estudar no inglês. Quando encontrava, né? Porque também não era tão fácil. Era difícil, mas você encontrava isso em banca de Ipanema, isso, né, especializadas. Mas era muito difícil, mas eu catava e ia atrás. Aí comecei a me interessar por produção também. Tanto é que quando a gente já gravou como Dr. Silvano, eu já entendia bastante de estúdio. Foi, de uma certa forma, mais fácil. O primeiro disco, o Dr. Silvano, ele aconteceu em que momento, assim, em que época? E seguindo a pergunta, esse primeiro disco, ele já estava com um sucesso já estampado lá? Ou foi a partir dessa gravação, desse trabalho, que começou a se popularizar cada vez mais? Tá bom, não sei nem se eu estou me alongando muito, mas... Não, tá ótimo. Para situar a história da verdade como aconteceu, foi o seguinte, a banda do surf, depois essa Banho de Lua, que era a banda que foi contratada pela gravadora, que não gravou o disco, só botou voz, eu gravei algumas guitarras, porque na hora eu entrei lá e parece que eu aprendi por milagre a tocar. Mas não, a gente já tocava, mas tinha jogadas do técnico lá que tirava a gente de cartaz. Certo. Um outro produtor contratou a gente para fazer, aí sim, uma banda de sucessos, de cover, porque nós tocávamos em baile. Nossa especialidade era tocar cover ali, e o cara contratou a gente para fazer as 30 mais, as 20 mais, era LP. O LP tinha sempre uma limitação de tempo. Que era uma compilação, né? Era uma compilação, ele tinha sempre uma limitação. No máximo 20 minutos por lado, porque eram 2 lados, né? Então eles queriam fazer assim, as 30 mais, assim, tinha que tocar um pedacinho de cada música colado para ficar um disco de sucessos. Ele contratou a gente para fazer, um produtor contratou a gente para fazer, que achava que nós já tínhamos gravado o nosso disco e sabíamos tocar aquelas músicas de baile. E por acaso aí eu comecei a entender mesmo de estúdio, sabe? Botei minhas festas no estúdio para gravar as guitarras, me interessei bastante por aquele processo. O trabalho foi gravado faixa por faixa, assim, aliás, instrumento por instrumento, ou teve alguma faixa que vocês gravaram todos tocando na junto? Época, todo mundo tocando junto. Todo mundo tocando. Todo mundo ficava lá dentro do aquário, isolado, bateria isolada, tudo se comunicando por microfone. Que eu acho bem interessante, né? Eu prefiro, né? Assim, porque muito interessante. É muito interessante. Outra atmosfera, né? Isso. O disco. Você dá uma união, assim, é que se pode se falar, dá uma outra dinâmica de tocar. Hoje é muito diferente. A interação, né, também dos músicos. Hoje é tudo muito diferente.
basicamente o produtor faz tudo. Ele bota aí, eventualmente, um outro instrumentista, mas um produtor só já resolve tudo com um computador na frente. Exato. Aí, naquela época, nós gravamos o Banho de Lua, que foi esse negócio. Do disco da banda Doutor Silvana. Não, era antes do baile. Certo. Aí do Banho de Lua veio a banda do surf, que é onde a gente começou a gravar. Então eu já tinha experiência de gravação. Então um amigo meu, que eu fazia a produção para ele, me pediu para ajudar ele a mostrar no violão umas músicas de uma gravadora que era nas Laranjeiras, que chamava Top Tape. Top Tape. Aí fomos para Top Tape. E antes um pouco, voltando só um pouquinho antes, a gente ensaiando, por sorte nossa, a gente conheceu o Eduardo Lage, que foi no ensaio da nossa banda, ouvi. Aí ele virou e disse assim, olha, é muito interessante, vocês tocam bem, as músicas são boas, mas eu não estou vendo nenhum sucesso aqui. Olha o olho clínico do cara. Já deu o primeiro toque, né? Nenhum sucesso. Vocês precisam de um sucesso. Eu vou trazer uma pessoa de sucesso que vai trazer um sucesso para vocês. Aí levou lá o Carlos Cola, que era assim o top dos compositores, sabe? Top. Infelizmente faleceu no ano passado. Ele era top dos compositores. Ele gravava com todo mundo, de Roberto Carlos a Menudo. Gravava com todo mundo. Sucesso atrás do outro, né? Sucesso atrás do outro. Já colecionava sucesso. Aí levou uma música pra gente que se chamava Miss Mary. Era uma musiquinha bobinha, sabe? Com uma harmonia muito simples, mas tinha uma historinha. Tipo assim, Miss Mary foi na praia, Copacabana Beach, 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 só dava beach. E nessa música daí, ele aproveitou a menina, que a gente fazia backing com o Márcio Greik, que ele inclusive fazia músicas com o Márcio Greik também, o Carlos Cola, e o Eduardo Lage era produtor do Márcio Greik, que estava tudo em casa. E eu já tinha gravado com arranjos até do Eduardo Lage também, do primeiro disco lá do baile. Aí ficou tudo em casa, vimos aquela música do Miss Mary, eu achei ruim pra caramba. Eu vinha de uma escola de rock, cara. Sabe? Led Zeppelin, Jimi Hendrix, essas coisas. Aí pegar uma Miss Mary foi na praia, uma coisa simplesinha, boba. Não tinha solo de guitarra, não tinha nada disso. Distorção, né? Não tinha nada, era só como se fosse um violãozinho. Eu disse, vamos gravar essa droga. Desculpe aí, mas foi exatamente isso. Vamos gravar essa droga aí numa fitinha que eu vou levar na gravadora. Aí fizemos, sabe? Só no violão. Fizemos, a menina fez a vozinha. No próximo verão, pararem. Aí um amigo me pediu, por acaso, para ajudar ele a vender umas músicas para uma gravadora, mostrar, e eu fui de violão. Aí fui de violão, botei a fitinha cassete no bolso. Chegamos lá, que era um cara também que eu conheci, que eu tinha entrada, por ser músico de estúdio, eu tinha entrada com algumas gravadoras, com alguns produtores de disco. Aí eu fui lá na gravadora, mostrei a música do cara, e acabou. Eu disse assim, ouve essa fita aqui. O cara disse assim. Aí ele ouviu, reconheceu algumas músicas que a gente tinha. Ele disse, essa banda já teve aqui com outro nome e tal, porque a gente distribuía para muitos produtores tentar colocar na gravadora. Já teve aqui, não tem nada demais, até que tocou o tal do Miss Mary. Aí tocou o Miss Mary. Que estava gravado na fita. Estava na fita, porque a gente gravou de violão. Certo. Eu disse, vamos ver se isso é sucesso mesmo. Aí ele viu o Miss Mary lá, o cara tocou. Aí o cara botou a fita, ouviu e disse assim, essa música aí não tinha. Opa! Essa música é muito boa. Isso daí é bom, você tem umas fotos da banda e não sei o que lá, me interessa. Agora eu precisava de um lado B. Eu preciso de uma música do lado B, porque a gente vai fazer um compacto,
que muita gente nem sabe o que é, que também o era um long play vinilzinho, menor, né? um vinilzinho era de duas músicas só, uma de um lado A e lado B, para testar. Eles botavam no mercado para testar, isso era internacional. Então, ele disse assim, eu preciso de um lado B para fazer um compacto. Aí tá bom, voltei lá na casa que a gente estava lá com os caras e disse assim, cara, nós precisamos fazer uma música pior do que aquela. Que no meu conceito, aquilo era ruim. Eu tocava era rock, Jimi Hendrix, cara, como é que eu vou pensar em MC Mary, essa besteira? Aí eu peguei o violão e falei, nós precisamos fazer uma música que seja de um duplo sentido. Por que o duplo sentido? Isso é histórico. Hein? Porque eu gravava muito forró, sabe? Gravava muito brega pro Nordeste. E lá eles faziam sucesso com duplo sentido. Tudo na época era duplo sentido para o Nordeste. Sim. Aí eu disse, vamos fazer um duplo sentido também, que essa coisa cola lá, porque não vai colar aqui. Aí eu fiz uma harmoniazinha, que na época era até uma harmonia tipo do tijolinho, sabe? Você é meu tijolinho. A harmonia era essa. Sim. Eu só achei que fazer um duplo sentido, assim, tipo, eu fui dar, mamãe, fui dar. Fui dar o quê? Eu fui dar um serão extra, trabalhei com o patrão, fiz essa estrofe, sabe? Esse refrãozinho. O Ricardo tinha muita facilidade de escrever, o Ricardo Zimmet, que era o cantor, ele começou a escrever a historinha. A gente aproveitou esse refrão. Dessa música? Dessa música. Eu fui da mamãe. Eu fui da mamãe. Ele escreveu a historinha, escreveu... aproveitamos esse refrão, aquela harmonia, e os caras, mas qual é a segunda parte? Eu disse, sem segunda parte, vamos fazer uma coisa só, sabe? Se é para ser ruim, vamos fazer ruim. Esse era o meu conceito na época. Não era o meu conceito, não era popular, meu conceito era de rock, tinha muito virtuosismo, mas não, o conceito popular era outro, e o meu conceito não era popular. Aí fizemos, eu fui da mamãe, botei numa fitinha, da mesma maneira, levei pro cara no dia seguinte. E ele gostou? Ele gostou muito mais do que a outra, cara. Ele virou e disse assim, essa é melhor do que a outra. Eu fiquei, assim, desesperado, porque aquilo era muito simples. Era uma melodia simples, com harmonia simples, mas mal pensando eu, que Beatles era tudo assim, cara. Os Beatles faziam melodias simples, com harmonias relativamente poucos simples. Acordes, né? Relativamente simples, a grande maioria das músicas dos Beatles. E eram sucessos mundiais, cara, até hoje. E não é uma, duas, eram centenas de músicas simples, com harmonia simples. Não era Jimi Hendrix que fazia sucesso, Jimi Hendrix fazia sucesso. E cai no gosto popular, né? Fazia sucesso para músico. Não era popular, sabe? Aí, quer dizer, o cara gostou muito da música. Aí abandonamos o Miss Mary, fizemos o Serão Extra, e na época era New Wave, era a época do New Wave, começando o New Wave, e os caras me perguntavam, o que é New Wave? Como é New Wave? Eu disse, não, faz assim na bateria. Aí fiz a harmonia do EO, também já chutei o EO. Essa eu gostava, porque era mais rock and roll. Tinha solo de guitarra, tinha uma segunda parte. Aí fui desenvolvendo isso, o Ricardo, da mesma forma, escreveu uma historiazinha, ele escreveu duas opções. Que ele achava que botar o Dr. Silvano ali, ele nem pensava nisso. Dr. Silvano e companhia, não, vamos botar Dr. Silvano e companhia, que a gente já vai fazendo marketing. Você deu a sugestão. A gente já vai fazendo marketing, sabe? Dr. Silvano e companhia, tá aí para te ajudar, além de fazer uma letra mais para cima, otimista. Animada, né? Porque a primeira intenção dele era fazer uma coisa mais romântica. Não tem nada a ver, eu vou fazer uma coisa para cima. Mas me diz uma coisa, foi gravado dessa forma também no LP? Foi gravado dessa forma. Foi gravado dessa forma. Foi. E como é que foi a receptividade quando vocês começaram a tocar em programas de televisão, a Xuxa, Chacrinha? Como é que foi isso para você? Como é que
como é que a banda, né? Também isso é história também. História da música popular. Nós tínhamos na época uma coisa que chamava censura. Estávamos saindo da ditadura e a censura estava meio perdida, sabe? Não sabia o que travava contra a moral e bons costumes, contra a política, contra não sei o que, eles começavam a travar a música, sabe? Não sabiam, não entraram numa do que isso quer dizer realmente. Na dúvida, cancela. E a música Ser um Extra caiu na censura. Tolhindo a criatividade, né? Dos artistas. Exatamente. Não era liberdade de expressão total. Exato. Estávamos saindo da ditadura, todo mundo ainda tinha dúvida do que podia, o que não podia, como é que ia acontecer, como é que não ia. Era muita dúvida. Tanto é que tiveram os artistas que tiveram que riscar a faixa num disco saindo da fábrica. Nossa. Ele pegava um prego e riscava porque a música, depois do disco pronto, caía na censura. Eles não podiam divulgar. E os discos já estavam fabricados. O que eles faziam? Raspavam a música, e aquela música saía da fábrica raspada, Nossa. com prego, sabe? Para não tocar no disco, no vinil. Aí a música caiu na censura, o Ser um Extra. Como nós tínhamos EO, que era tudo muito para cima, e tinha uma outra música que era românticazinha, que era o Coisa Mais Gostosa, que era Você é meiga demais, por você sou capaz. E a gente disse assim, pô, essa música daí podia cair numa novela das 6, né? Para ser o tema do par romântico, uma besteira dessa. Foi o meu pensamento na época. Aí mostramos na gravadora, a gravadora gostou. Disse, não, muito bom, vamos abrir com EO e o lado B vai ser o Coisa Mais Gostosa. Para lançar, fazer o primeiro compilado. Mas, curiosamente, não foi na Top Tape. Não foi na Top Tape? Não foi na Top Tape. Eles me contrataram. Mas aí botaram na gaveta, porque a Top Tape, na época, era responsável por fazer os discos da escola de samba. A Top Tape é que lançava o disco das escolas de samba, com samba enredo. Aí eles postergaram a nossa gravação. Eu fui lá uma vez e perguntei, mas vocês vão gravar a gente esse ano? O diretor que contratou a gente tinha saído de férias. O diretor que estava lá, que acabou sendo até diretor da Liga da Escola de Samba, que era o Laíla, que também já se foi. Era antes da Liesa até. Ele disse assim, não, nós temos que nos preocupar com o disco da escola de samba. Infelizmente, vocês vão ficar por ano que vem. Então eu prefiro que você me dê a rescisão. Ele me deu a rescisão. Eu falava mais pela banda porque eu tinha muita experiência de baile. Então eu tomava sempre a frente de resolver pela banda. Aí ele deu a rescisão e nós demos a sorte da nossa fita estar na mesa de um produtor da CBS que precisava de uma banda do Rio de Janeiro. Porque ele estava fazendo um negócio que chamava Rock Verão e só tinha banda de São Paulo. Verão em São Paulo não dá muito certo. Exato. Precisavam de coisa do Rio de Janeiro. E a nossa fita estava na mesa dele, ele pegou, ouviu, gostou, foi assistir um show. Que naquela época nós tínhamos um circuitinho de shows no Rio de Janeiro, que todas as bandas faziam, era Kid de Abelha, era Legião, era o Paralamas, e ficávamos trocando. Era um circuito, assim, sabe? Cada semana um tocava em algum lugar. E ele foi num show da gente. E gostou? E o público, porque a gente fazia o circuito, o público conhecia as músicas. Aí ele viu todo mundo cantando as nossas músicas, o EO, principalmente. Fala mais alto. Né? Aí ele já disse assim, segunda-feira no estúdio. Sem contrato, sem nada. Eu disse, tá bom, segunda-feira fomos pro estúdio e começamos a gravar. Me diz uma coisa, Cícero, nesse momento, né, dessa gravação, o papo está muito legal, muita coisa ainda para a gente poder conversar, né? Eu queria que você comentasse um pouco em qual momento
foi nesse trabalho que já entra a composição Berta. Queria, seguindo a pergunta, quando a banda foi no programa da Xuxa, como é que foi essa receptividade? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Foi... A história é longa, eu te falei. O Berta já estava nesse disco, não? Foi depois? Não, Nesse disco os sucessos Serão Extra, foi Taca a Mãe Pra Ver Se Quica e a música Coisa Mais Gostosa e o Eu. Como eu não gostava da música do Serão Extra, que eu achava horrível, eu pedi para botar ela na última do lado B, sabe? Aquela que ninguém ouve. Foi a música que mais fez sucesso. Para você ver minha falta de visão comercial. Aí aquele Miss Mary não entrou no disco, não entrou em lugar nenhum. Aí fizemos o disco ali com esses sucessos aí, fizemos pela CBS, fizemos primeiro um compacto que deu certo, convencemos a gravadora que nós valíamos a pena ser, porque também o EO saiu num disco que chamava Pau de Sebo naquela época, que eles faziam várias bandas tocando com uma música, cada um com uma música, e a que fizesse sucesso eles faziam um LP. Sim. Quem fez sucesso no Pau de Sebo? Nós e a RPM. A RPM tinha Louras Geladas no disco e a gente tinha o Eu. O Eu começou a tocar muito, muito. E veio Louras Geladas também. Começou a fazer, ainda mais que o Paulo Ricardo, na época, era jornalista de música, crítico de música do estado de São Paulo. Aí ficou mais fácil até para ele, tá? Eles fizeram o disco do RPM e fizeram o nosso. O EO continuou sendo um sucesso nacional. Tocava demais. Aí foi liberado Serão Extra pela censura. Entrou no disco como última música porque eu não gostava dela. Mas, nossa, aí ninguém segurou mais. O Serão Extra foi um sucesso nacional. Retumbante. Convencemos a gravadora a fazer um segundo LP. Mas como toda banda, no segundo LP já tinha um litígiozinho, sabe? A gente já estava batendo, brigávamos muito. Divergências de Divergências de ideias, opinião, Só divergências de opinião, nada pessoal. Tanto é que somos amigos até hoje. Acontece que o Ricardo tinha recebido um convite para ser músico solo, que faz uma carreira solo. Aí fizemos o segundo disco, e o segundo disco teve alguns sucessos também menores, bem menores. Mesmo porque a banda já não dava firmeza para a gravadora. Mas fizemos algumas chacrinhas com a música Incerteza, Madrugada. Tiveram algumas músicas lá que deram certo. No Chacrinha. No Chacrinha. Também não tinha Berta nesse disco. Aí fizemos alguns sucessos, mas perdemos o contrato com a gravadora CBS. E o Ricardo saiu da banda. Uma vez eu fui até conversar com a garota e disse, vamos arrumar outro cantor. Ele disse, não, só me interessa se for outro, a formação original. Senão não me interessa. Aí a gravadora, a banda começou a cair de sucesso. Mas ainda fazemos muito show, alguns programas de televisão, mas o Edu também saiu da banda, o baterista. Optou por acompanhar, eu acho que era o Fábio Júnior, para a banda do Fábio Júnior. Foi se desfazendo, então. Foi. Né? Ficou só eu e Zulu. O empresário, na época, que trabalhava com a gente, que a gente fez até, o empresário cresceu junto com a gente, também saiu da banda, foi trabalhar com o Leleco, do Chacrinha. A gente fazia bastante Chacrinha na época. Porque era sucesso, sabe? Quando você é sucesso na rádio, era o que acontecia. Se era sucesso na rádio, as televisões queriam você, porque você dava audiência. Tem convite, né, dos programas, né? Dava audiência. É sempre uma troca. Aí o que aconteceu foi que a banda parou, porque saiu o cantor, saiu o baterista, ficou eu e Zulu só, a gente tentando. Chamamos um outro rapaz que trabalhava numa banda grafite, que tocava aquela Mamaria,
Mama Maria. A banda tinha sido desfeita também, porque a briga dos irmãos, eles eram irmãos, a liderança da banda. Aí chamamos o baterista, que éramos conhecidos também do meio. Ficou eu, o Zulu e o baterista. E ruim de encontrar um cantor. Não estava encontrando um cantor que encaixasse. Aí eles sugeriram, canta você. Aí eu disse, eu sou guitarrista, eu não sou cantor. Mas eu vou tentar. Aí tentei. Acabou que deu certo, porque o pessoal começou a gostar um pouco de mim. Não era como o Ricardo, que era um cantor. Mas eles gostavam, porque eu fazia palhaçada, eu fazia as gracinhas. Aconteceu que eu fui na Xuxa, eu tinha muita entrada na produção, que era aqui no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Era o Teatro Fênix, Teatro onde Fênix. Gravava tudo praticamente. A sede da Rede Globo era aqui, por isso que aqui virava um polo cultural, porque as sedes das gravadoras eram aqui e a sede da televisão Globo também era aqui. Então, quer dizer, que virava um polo com todo artista queria vir para cá. Primeiro, para entrar na gravadora. Segundo, para fazer os principais programas que eram da Globo. Aí, aconteceu que eu fui na Xuxa lá. Quer dizer, para começar na Xuxa, ela estava começando, voltando agora a história da Xuxa, ela estava começando na Rede Manchete. No Clube da Criança. E Manchete. Ela não era muito bem, não tinha muita receptividade por parte dos artistas, porque achavam que ela era uma aproveitadora, que era uma modelinho, que começou a se aproveitar de criança e tratava mal as crianças. O que ela nunca fez, ela nunca tratou mal as crianças, ela simplesmente tratava a criança como se fosse uma pessoa, sabe? Falava com elas como se fosse, não era aquele negócio, não, falava direito, mas não maltratava. Aí as pessoas achavam que ela maltratava. Não, não tinha nada disso, porque ela também era muito infantil nesse sentido. Ela começou a ter uma linguagem com as crianças que as crianças aceitavam e resolvia tudo. Mas trabalhava na Manchete e os artistas não davam muita importância. Só que a gente fazia muito. Vocês chegaram aí na Manchete também? No programa? Muito. Começamos lá com ela, com a Angélica também começando lá, sem nenhuma experiência. Os diretores pediam para a gente ajudar ela a fazer o programa. E a gente topava tudo, sabe? Ainda mais o programa infantil que a gente entrava e brincava junto. Sabe? Tinha umas brincadeiras que a gente fazia junto. Tanto na Angélica quanto na Xuxa, como na Mara, aqueles programas infantis começaram a proliferar na televisão. Todo dia tinha programa infantil, de manhã, de tarde e à noite. Cada hora de um canal. E a gente estava neles, que a gente não negava nada, a gente ia, e era um sucesso. Então eles gostavam muito da gente. E numa oportunidade dessa, que a banda parou um pouco, caiu porque desmanchou, eu fui pedir um convite para uma criança de Portugal que queria ver o show da Xuxa lá na televisão. Fui na Marlene, como eu tinha o trâmite de entrar fácil nas produções, que era conhecido. Aí a Marlene me falou, cadê a banda? Eu disse, a banda está só numa fita demo e tal, temos uma nova formação. Ela disse assim, vem fazer o programa com a fita demo, pode vir. Aí lá fui eu, Zulu e o Moraes, fomos com a fita demo. Playback. Aí tinha o Berta. Tinha o Berta, né? Aí já estava na fita, né? Já estava na fita. Aí já tinha a música aberta. E a gente estava sem gravadora. A Marlene arrumou pra gente a RGE. Aí foi o disco que saiu, Berta. Ah, que legal. E a música fez muito sucesso no programa da Xuxa, porque a gente tinha uma coreografiazinha de pra frente e pra trás, e o programa inteiro fazia coreografia, as Paquitas, os Paquitos, a Xuxa. Aí a música funcionou muito, essa música estourou muito na Xuxa, sabe? Como Taca a Mãe estourou muito, porque uma rádio, que era Transamérica, resolveu assumir essa música. Ela não gostava de Serão Extra.
Entendeu? O cara falou para mim, eu não gosto dessa música, mas essa Takamã eu gosto. Eu vou lançar Caiu no essa gosto música. dele. Caiu no gosto dele. A música fez muito sucesso no Rio de Janeiro. É a mesma coisa que aconteceu com a Berta, que fez muito sucesso no Rio de Janeiro. Por outro lado, tinha uma música que nunca tocou no Rio de Janeiro, que alcançou os primeiros lugares em São Paulo, que chamava Sukiyaki, que era uma música negócio de japonês. Sukiyaki era um japonês. Foi os primeiros lugares. Lá, Aí caiu no gosto. Caiu no gosto popular de São lá, Paulo. porque muita colônia japonesa. Exato. E a música deu muito certo por lá. Aí a Marlene fez um convite para a gente participar em 89 já. E participar da excursão da Xuxa pelo Brasil. Do show da Xuxa. Que ela pegava aquilo que tinha no programa e carregava para o Brasil inteiro. Sabe? E era uma coisa assim monumental, colossal. Faraônica, que eram né? 70 pessoas viajando. Nossa Senhora. Era avião fretado. Saiu um caminhão daqui do Rio de Janeiro com o disco voador para montar nos lugares. Sabe aquele disco que ela descia? Era montado. Era montado nos lugares. E era só público de 30 mil a 70 mil pessoas. Nossa. Você sabe que é a sensação de tocar naquele estádio, nesses shows que você vê nos Estados Unidos, tal, de Rock in Rio, você vê 70 mil pessoas. Aquele mar de gente. Mais de uma hora de gente passando. Que às vezes a gente saía do show e ficava esperando o público ir embora para a gente poder sair. Era uma hora de gente passando direto, cara. Que coisa. De tanto Aí fizemos toda a excursão, foi o único artista que fez toda a excursão da Xuxa. Que depois que ela saiu da Manchete, ela foi para a Globo fazendo muito sucesso. Ela me confidenciou uma vez assim, eu não vou mais fazer programa de criança. Eu vou continuar sendo modelo, eu não quero mais fazer programa de criança. Se você me ver no ano que vem fazendo programa de criança, você já pediu uma fortuna, porque eu não quero fazer, que eles não podem pagar. E ela foi para a Globo. Imagina a fortuna que ela não ganhou indo para a Globo. O negócio era sério. Não dá nem para imaginar. Não dá, era sério ali. Mas, Cícero, atualmente, né, você está com alguns projetos musicais, você tem shows aí, como é que está a agenda? Depois de tudo isso daí, o que aconteceu? Nos anos 90, o pessoal execrou o rock Brasil. Por quê? Já vinha de muito sucesso. E chegou nos anos 90, as gravadoras que ainda tinham nome e comandavam o cenário musical queriam fazer outro movimento. Tentaram a lambada, tentaram o forró, tentaram o sertanejo começando, aquele negócio todo, mas não conseguiram emplacar uma coisa que fosse movimento musical, como foi a Bossa Nova, a Jovem Guarda, a Tropicália e culminou com o Rock Brasil. Sim. 80. Eles não conseguiram emplacar mais um movimento. Tentaram nos anos 90, mas ninguém queria mais saber de rock na rádio, nem no show, nem nada. Nós continuamos fazendo show porque a gente tinha um cartel de clientes que compravam nos anos 80. Continuamos fazendo. Até que no meio dessa onda toda, no meio dos anos 90, a gente sofreu um acidente. Um acidente que deixou a gente um ano parado, sabe? Foi um acidente de um caminhão. Todo mundo da banda? Todo mundo da banda. Que estava na época que eu fui mudando as formações. Certo. Nessa época eu já comecei a ser confundindo com a banda. Fizeram de mim um personagem da banda. Eu já era o Dr. Silvana. Todo mundo me conhecia e me entrevistava como Dr. Silvana. Eles faziam muito já essa relação no começo. Sim. Porque eu fazia as gracinhas, eu fazia as palhaçadas, chamava muita atenção. Aí fixou, eu sou o Dr. Silvana. Continuei com esse Dr. Silvana aí. E nos anos aí sofremos esse acidente, ficamos um ano parado. Aí depois desse ano aí eu consegui, porque eu fiquei sem andar direito durante quase um ano. O baterista quebrou uma perna, aquele que fazia com a gente,
Eu, Zulu e ele fizemos um show da Xuxa e tal, mas desfacelou a perna, não podia mais Nossa, tocar. foi bem grave, né? Foi, graças a Deus não foi nada fatal, não houve fatalidade nem nada. E o pior deles foi o Paulo Moraes, que quebrou bem a perna, teve que ficar com aquelas antenas, sabe? Sim. Não podia tocar mais. E eu tinha desistido da banda, de novo. Segunda vez que eu desisti de tocar. Mas tinha um movimento de casa, eu ficava em casa fazendo produção, essas coisas todas. Até que um rapaz veio e me disse assim, não, vamos montar o Dr. Silvano de novo, eu monto com uma formação. E eu trago os meus músicos e a gente faz, entra só com o nome e a figura principal. Eu disse, tá bom, não quero pensar mais em nada, não quero saber de vender show, de fazer ensaio, não quero nada disso. Quando eu entrar só com o nome, eu vou. Aí fiz outra formação de Dr. Silvano. Fizemos um disquinho que não deu praticamente nada. Isso em que ano? Isso em 97, 98. Perfeito. E o rock estava muito embaixo. Até que virou o século aí, viraram tudo, as mídias, tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Porque você tinha globalização, tudo agora era streaming, o CD começou a acabar. Exato. Entendeu? Tudo começou a acabar. Então, como é que você ia fazer? Ninguém conhecia muito. O negócio que estava bombando era o Napster. Era a primeira troca de informação de música pela internet. Internet era coisa super nova também, ninguém sabia movimentar muito bem sobre isso. Aí, um rapaz aí, que era um DJ, que chamava DJ Dom LV, é o Luciano, que é o dono da Ploc, inventou a tal da Festa Ploc. Da Festa Ploc. É. Que tem até hoje. Tem até hoje. Não, a ideia dele era fazer 3 edições da Festa Ploc, que era chamar todo mundo dos anos 80 e fazer shows com aqueles músicos. Só que deu muito certo. Aí ficou 3, 4, 5, 6, 7, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E até hoje a gente vive basicamente dessas festas temáticas. Que já tem algumas agendadas aí. Já tem. Qual é a próxima apresentação agora? A próxima apresentação, a mais perto talvez aqui dessa data, fora as que são fora do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro deve ter Jacarepaguá, no Tanque, no Flashback Music Bar. Flashback, sempre flashback. Legal. E deve ter uma Ploc no Clube Municipal no dia 12 de agosto. Dia 12 de agosto, quem quiser. Porque depois disso daí, tinha muito naquela época uma confraternização de artistas quando ia num programa de televisão. Sim. Sabe? Ia no Faustão, ia no Chacrinha, ficava nos bastidores conversando, trocando ideia, trocando experiência. Isso acabou, porque não tem mais os programas de televisão. Então, o que aconteceu? A Festa Ploc fez esse trabalho. A Festa Ploc começou a reunir artistas. Então, a gente trocava experiência, trocava conhecimento, nos bastidores da Festa Ploc. E continua assim. Continua, entre aspas, porque aí o pessoal foi peneirando. Sobrou basicamente a espinha dorsal da Festa Ploc. Hoje em dia sou eu, Silvinho Blau Blau e o Avelar Love, que era do Miquinhos Amestrados. Sim. Que também se desfez um pouco, de vez em quando ele sai uma volta, não volta, vai, mas o Avelar nunca para. Sempre faz o sucesso do... Mas está todo mundo fazendo esses shows, Amestrados. né? Eu, Avelar, Miquinhos, às vezes tem o Rayana, que é do Nenhum de Nós, tem tem vários, tem o Guilherme Snar, que era do Zero. Onde é que Cícero, onde é que os nossos telespectadores podem entrar, né, na internet, na rede, para poder ficar a par aí dessas datas, desses shows? O melhor é procurar no Instagram, óbvio, que depois aí que entrou essa modificação, tudo começou a mudar. Sim. Aí veio o YouTube, veio os streamings. E o Instagram? endereço do Dr. Silvana, por exemplo, é Dr. Silvana Oficial, está no Instagram e está no Facebook. Festa Ploc também está no Instagram, tem Instagram e tem Facebook. Silvinho Blau Blau também, Avelar Love do Miquinhos, todos nós temos Instagram. O melhor é procurar Dr. Silvana Oficial,
Tem sempre todas as agendas lá, que a gente faz juntos, inclusive. Maravilha. E a PLOC, Festas PLOC, também estão aí. Olha, a gente vai ter que marcar aí um outro encontro, eu espero... A história é longa, Não, né? porque não, o papo tá maravilhoso, né? E a gente podia marcar, inclusive, um encontro, né? Convidar o Silvinho Blau Blau. Claro. A gente faz aqui... Pode ser, pode trazer Silvinho outro Blau Blau e o encontro. Avelar também. Isso, vai ser ótimo. Então, o que a gente sempre faz É. aí, sempre faço com o Silvinho, com o Avelar, bastante Ótimo, coisa. maravilha. Tá, Vamos vou já, tentar com vamos que, combinar. que a agenda combine para todo mundo poder vir. Quer deixar mais algum telefone de contato? Não, o melhor é o Instagram mesmo. O telefone ninguém nunca escreve, ninguém marca nada. Celular, Instagram, WhatsApp? todo mundo sabe. É. Mesmo porque eu não sei nem o meu telefone, que dirá de contato. Olha, Cícero, foi um grande prazer Foi receber você falar aqui. todas essas besteiras aqui. Não, e com certeza nós vamos agendar aqui um outro encontro, né? Com os outros músicos, os outros parceiros. Download Podcast. Todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite. Inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho para novas notificações. Download Podcast. Nos encontraremos aqui.